Fala galera, tudo bem? Segundo vídeo, correção dos exercícios do capítulo 6, Segunda Guerra Mundial. No vídeo anterior a gente fez aqui, os exercícios referentes ao primeiro lote de questões da aula do dia 7, Então, esses exercícios aqui já foram corrigidos no vídeo anterior. Nesse vídeo a gente vai dar início à correção dos exercícios, que foram passados no dia 11 de maio, na aula do dia 11. Então, vamos começar aqui na página 52, exercício 7 e o exercício 8. Então, vamos lá, galera. Questão 7 da PUC aí, Página 52. Pega o livrinho, vamos acompanhando aí. É importante que você faça os exercícios, acompanhe a correção, acompanhe os comentários, para a gente poder manter a qualidade aí da nossa aula. Vamos lá, não deixa de ser surpreendente que o lirismo delicado de Cecília Meirelles tenha se mostrado entre nós um dos mais permeáveis aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. De algum modo, aquele costume de sofrer pelo mundo inteiro reflete-se em diversas passagens entre 1939 e 45, tal como nesses versos do poema Pistoia, Cemitério Militar Brasileiro. São como um grupo de meninos num dormitório sossegado, com lençóis de nuvens imensas e um longo sono sem suspiros, de profundíssimo cansaço. Então nós temos aqui um texto da Cecília Meirelles, fala sobre a questão do sofrimento da guerra. Então vamos lá. A Segunda Guerra Mundial foi polarizada por dois grandes blocos de países, que no início do conflito sofreram algumas modificações em sua composição. Um importante país em termos geopolíticos que oscilou em sua posição no início dessa guerra foi a Argentina. Estou falando de um importante país, A Argentina não é um importante país. Isso não é só questão de mera rivalidade com os nossos hermanos, não. Mas aqui no contexto da guerra, a Argentina é nanica, A Espanha, apesar de ter um regime fascista, que é do general Francisco Franco, que de certa forma muito nos bastidores apoiava os países do eixo, mas manteve a sua neutralidade. O Japão, simpatizante dos aliados, que, no entanto, após ser atacado por tropas russas, aliou-se aos países do eixo. Nada a ver, O Japão, desde o começo, se aproximou da Alemanha e da Itália fascista. É a União Soviética, que no começo assinou aquele tratado de não agressão com a Alemanha nazista e depois de ser atacada passou a apoiar os aliados, Então é a letra E, a União Soviética, que mantinha um pacto de não agressão com a Alemanha, mas diante da invasão alemã, sem declaração de guerra, rompeu o acordo e combateu ao lado dos Estados Unidos e dos demais aliados. Então, isso aí é bem tranquila, Letra E, marque aí por gentileza. Questão 8. Leia o texto a seguir. Em plena Europa, em pleno século XX, os regimes nazista e soviético assassinaram cerca de 14 milhões de pessoas. O lugar onde todas essas vítimas morreram, essa terra de sangue, se estende do centro da Polônia até o oeste da Rússia, passando pela Ucrânia, Bielorrússia e os estados bálticos. Durante a consolidação do nacionalsocialismo e do stalinismo, a ocupação conjunta da Polônia pelas forças alemãs e soviéticas, em seguida, durante a Segunda Guerra entre a Alemanha e a União Soviética, a violência em massa de um mundo jamais visto na história abateu-se sobre essa região. Falando um pouco ali da questão, de como o nazismo, o regime totalitário nazista e o regime totalitário soviético, stalinista, no tocante do massacre, da violência, eles foram muito parecidos, agiram de certa forma com procedimentos muito próximos, Assinale V para o verdadeiro e F para as afirmações falsas. Vamos lá. Em 1939, os governos da Alemanha e da União Soviética assinaram um acordo de não agressão que ficou conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop,
respeitado até o final da guerra. Aí que está a parte errada, né? Não foi respeitado até o final da guerra. Em 41, a Alemanha surpreendeu os soviéticos e atacou, né, a União Soviética. Então esse item está falso. E aí você já descarta aí a letra B, já descarta a letra D, né, que não, já podem descartar, né, que não podem ser gabarito. As principais lideranças desse extermínio foram Adolf Hitler e Joseph Stalin, de acordo com o texto, correto, verdadeiro. O nacionalsocialismo era a ideologia do regime stalinista. Não, falso, socialismo, né? A terra de sangue não se limitou à cronologia da Segunda Guerra Mundial. Correto, né? Depois do término da Segunda Guerra Mundial, o regime soviético principalmente ainda promoveu massacres e perseguições nesses territórios, tá? Então só pode ser a letra A. Ficou falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Marca aí, A de amor. Olha que coisa linda, né? Vamos aí para o próximo exercício, que é o exercício 9, né? Vamos lá. A respeito da situação da França durante a Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar: a chamada República de Vichy englobava parte da França, cujo governo resistia aos interesses alemães. Pelo contrário, né? A República de Vichy, ela se caracterizou por ser um regime colaboracionista, ou seja, apoiou, né, permitiu a presença dos alemães no controle de várias instituições políticas e sociais dentro da França. B. Na República de Vichy, o Marechal Philippe Pétain liderou a resistência contra as forças militares nazistas. Não. O Pétain, ele liderou a França de Vichy, ele era o presidente da França de Vichy, mas quem liderou a resistência foi o Charles de Gaulle, né? Letra C. Vichy tornou-se capital da França, governada por um colegiado formado por alemães e franceses. Não, a capital da França continuou sendo Paris, tá? Na República de Vichy, o slogan Liberdade, Igualdade e Fraternidade foi substituído por Trabalho, Família e Pátria. É isso aí, tá? Letra E. A esquerda francesa colaborou com o governo de Philippe Pétain. Não. A esquerda, inclusive, boa parte dela participava do movimento da resistência francesa, comandado lá pelo Charles de Gaulle, né? Bom, então vamos lá. Marca aí, letra D. Para a gente poder finalizar esse segundo lote de questões, falta o exercício 15 e o exercício 16. Então vamos lá. 15. Sobre a Segunda Guerra Mundial, considere as afirmativas a seguir. Item 1. Foi uma guerra com base em conflitos étnicos e raciais, cujo estopim foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando na Áustria por um nacionalista croata. Nada a ver, né? O assassinato do Francisco Ferdinando é do contexto da Primeira Guerra Mundial. 2. Foi um conflito relacionado a disputas imperialistas não resolvidas durante a Primeira Guerra Mundial. Beleza, tá certo. 3. Ocorreram no leste europeu as batalhas mais agudas entre as forças do Eixo e do Exército Vermelho de 41 a 45. Sim, Batalha de Kursk, Batalha de Stalingrado, todas foram no leste europeu. Questão 4, o item 4, perdão, né? Tinha como motivação a intenção alemã de ocupar o leste europeu, assim como as pretensões expansionistas do Japão na Ásia e na Oceania. Também está certo, então as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas. A letra E, marca aí, é de esperto, né? Esse aí é o gabarito, tudo bem? Questão 16. Observe o mapa. Nós temos aí o mapa do Império, da expansão japonesa, né? Durante a década de 30 e 40 no Pacífico. Explique uma razão do expansionismo japonês nas décadas de 30 e 40. Beleza, a questão é bem simples. Vale a gente lembrar que no século XIX, o Japão passou por um processo, né, de intensa modernização e industrialização. Só que o Japão tinha um problema. É um país pequeno, uma população muito grande, e ele é muito pobre em recursos naturais. Para manter o ritmo de crescimento industrial, manter, né, toda a economia japonesa de uma forma sustentável, vamos dizer assim, né, era necessário que o Japão tivesse acesso e controle, né,
de grandes áreas produtoras dessas matérias-primas. E por isso, durante a década de 30 e 40, os japoneses colocam em prática esse modelo expansionista. A questão é que, a partir do momento que eles adotam essa postura, né, expansionista dentro do Pacífico, os interesses japoneses vão se chocar com os interesses de uma grande potência que também influenciava a região, que é os Estados Unidos. Tanto é verdade que durante a Segunda Guerra Mundial, praticamente Japão e Estados Unidos travaram uma guerra particular, né, entre os dois países. Então, essa é a questão que responde, essa é a resposta, melhor dizendo, que responde a essa questão, turma. Beleza? Então, nós vamos encerrar aqui esse vídeo, né, o segundo lote de questões. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar o terceiro e último lote de questões sobre esse conteúdo, que é o conteúdo de Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau.